provarei para ver se Ele é meu. Pra que Ele entenda que irá passar no coração de um pai que sofre ao prover. Ele subirá uma montanha carregando a lenha e o sacrifício. O seu filho não entenda a promessa agora e não, só no final de toda a história que o seu Deus proverá. Acorda cedo, Abraão, sem entender esta visão. Toma tudo que o Senhor pediu, e ao terceiro dia chega lá. Dizendo: eu subirei esta montanha carregando a esperança comigo. O meu filho não entendo a promessa agora e não, só no final de toda a história que o meu Deus proverá. Levante os olhos, Abraão, e veja, minha graça te alcançou, enfim, não tema. Veja, pois, um dia vem em que entregarei também meu filho, amado filho. Eu subirei uma montanha carregando a esperança do mundo. O meu filho receba a promessa agora e faço nova toda esta história que o seu Deus, sim, o seu Deus, sim, o meu Deus proverá. Amém.
Bom dia, feliz sábado a todos. Quero cumprimentar a todos, de forma especial as pessoas que estão nos visitando hoje aqui. Quero dizer que todos vocês são muito bem-vindos à casa de Deus. Eu gostaria de mencionar alguns visitantes ilustres que nós temos hoje aqui na nossa igreja. O professor Renato, que é o departamental de educação, está acompanhado da sua família, a professora Carla e seu filho Paulinho. Sejam bem-vindos, professor. Hoje é o professor Renato, que já é conhecido de todos, já esteve aqui no mês de agosto, pregando aqui nessa igreja, né? Então, seja bem-vindo de volta à igreja de Madureira, professor. Também a professora Keila, que está nos acompanhando aqui, ela é a nova coordenadora de campo, está trabalhando ali com o professor Renato, no departamento de educação. Seja bem-vinda, professora Keila, ao Rio de Janeiro e à igreja aqui de Madureira também, ok? Estamos muito felizes por ter vocês aqui conosco. Queridos, quando nós começamos o culto, a cada sábado aqui nessa igreja, e nós cantamos sobre o nosso maravilhoso Deus, eu fico pensando tentando imaginar quão maravilhoso é esse nosso Deus. E a gente fica pensando que nós não temos nem ideia, não temos noção diante de quem nós estamos a cada sábado pela manhã aqui. Por causa da nossa limitação como seres humanos, de compreender quem é Deus. Quem é esse Deus a quem nós adoramos? Quem é esse Deus em cuja presença nós estamos a cada sábado aqui na igreja, que nós chamamos de a casa de Deus? Nós gostaríamos de, nesta manhã, conversarmos um pouquinho, meditarmos um pouquinho, refletirmos um pouco sobre o nosso maravilhoso Deus. Quem é Jesus? Gostaria de convidá-lo para que abrisse a sua Bíblia em São Mateus, no capítulo 16, os versículos, a partir do versículo 13. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. Lemos o seguinte: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Vamos fazer uma pausa aqui. Jesus, ele aproveitava a cada momento que ele tinha ali contato com seus discípulos, para passar instruções, para conversar com eles. E numa dessas viagens que ele fazia aqui de um lugar para o outro, naquele bate-papo ali durante a viagem, ele perguntou para os discípulos: olha, o que vocês estão ouvindo por aí, do que as pessoas estão dizendo a meu respeito? O que as pessoas estão dizendo a respeito de mim? E Jesus ouviu as respostas dos discípulos: olha, Senhor, algumas pessoas dizem que o Senhor é João Batista, outras pessoas dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias ou algum outro dos profetas. Jesus ouviu essa resposta deles, mas o relato que nós lemos diz que Jesus, ele não se contentou com esta resposta deles. Essa é uma resposta que eles deram do que as pessoas estavam dizendo a respeito de Jesus. Jesus queria saber o que eles pensavam a respeito de Jesus. E ele perguntou: mas vós, o que vocês pensam a respeito de Jesus? E no verso 16, nós lemos aqui: então Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, verso 17, Jesus lhe afirmou:
Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Queridos, Jesus, ele não se contentou apenas com a resposta que os discípulos deram, dizendo o que os outros pensavam a respeito dele. Ele queria saber o que os discípulos pensavam a respeito dele. Para nós hoje, dizermos o que os outros pensam a respeito de Jesus, ou quem é Jesus para os outros, é muito fácil de responder, uma pergunta que é fácil, né? Jesus foi o Filho de Deus, ou Jesus foi um grande profeta, um grande pregador, um homem que operava milagres. Mas sabe, queridos, o que Jesus quer saber hoje é, quem é Jesus para mim? Jesus está fazendo hoje essa pergunta para você, está fazendo essa pergunta para mim. Quem é Jesus para mim, na minha vida, quem é Jesus? E nosso objetivo hoje nessa meditação é chegarmos ao final desse sermão e podermos responder, quem é Jesus para mim? Nós vamos hoje conhecer um pouquinho sobre esse nosso Deus, muito pouco. Na lição da escola sabatina, aqui na classe onde eu passei a lição hoje, uma irmã disse a seguinte frase: Jesus nos surpreende todos os dias. Quando nós achamos que conhecemos a Jesus, conhecemos alguma coisa a respeito dele, ele nos surpreende. Existe muita coisa para aprendermos, muita coisa para sabermos a respeito de Deus. Nós vamos apenas dar uma rápida pincelada hoje, procurarmos ver quem é Deus, quem é Jesus, dentro daquilo que nos está revelado. Ellen White, uma escritora norte-americana, cristã, diz que nós passaremos a eternidade estudando a respeito de Deus. A eternidade, estudando sobre o seu amor. É um assunto inesgotável. Então não pretendo hoje aqui em 30 ou 40 minutos falar tudo sobre Deus, mas vamos falar alguma coisa para conhecermos um pouquinho melhor sobre quem é o Deus a quem nós adoramos a cada sábado aqui na igreja. Como veio a existir? Como Deus veio a existir? Abra sua Bíblia lá em São João, no capítulo 5, verso 26. O que a Bíblia nos fala sobre a existência de Deus? João 5, 26. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. A Bíblia aqui nos deixa claro de que Deus, ele tem vida em si mesmo. Isso quer dizer que Deus, ele é eterno. O que é a eternidade? Nós não conseguimos entender o que é a eternidade. A nossa mente é extremamente limitada para compreender isso. Para nós tudo tem que ter um início e um fim. Você olha na sua certidão de nascimento e tem lá o dia em que você nasceu. E quando você morrer, vai ter uma certidão de óbito, dizendo o dia e a hora que você morreu. Então, tudo na nossa mente tem que ter um início e um fim. Nós não entendemos o que é a eternidade. Mas para a gente ter assim uma vaga, bem vaga noção do que é a eternidade, vou citar um exemplo para vocês. Imagine que um beija-flor viesse aqui no Pão de Açúcar, aquela grande pedra que tem lá, uma vez por ano, e desse uma bicada. Com o seu potente bico de beija-flor, ele desse uma bicada naquela rocha e fosse embora. Dali a 365 dias, um ano, ele volta e dá outra bicada. E assim por diante. A cada ano ele dá uma bicada e vai embora. Quando o Pão de Açúcar ter virado pó, estiver no pó, tudo no chão, sem uma pedra, nada ali, tudo no pó, teria passado então 1 segundo da eternidade. Isso ainda é muito pouco para nós sabermos do que é a eternidade. Mas dentro da nossa limitação, é o que nós podemos imaginar aí do que seria a eternidade. Deus, ele é eterno. Sempre existiu, não teve um início. E nunca terá fim. Para Deus, a única diferença entre o futuro e o passado é que certas verdades são tão eternas como o próprio Deus ainda não se tornaram parte da história humana.
O homem que tenta diminuir a glória de Deus, recusando-se a adorá-lo, é como um lunático que deseja apagar o sol, escrevendo a palavra escuridão nas paredes de uma cela. Uma outra característica de Deus, Efésios 1, verso 5 diz que Deus ele tem uma vontade independente, ele tem vontade própria. A vontade dele não depende da minha vontade, não depende da tua vontade. Ele tem vontade própria. Você pode ler lá em Efésios, nós vamos ler todos os versos que temos aqui, mas você pode anotar, você pode ler depois. Estou preocupado com o tempo, se bem que aquele relógio lá atrás ele está me ajudando, porque ele parou em 15 para as 11. Então para mim está perfeito. Mas eu sei que os irmãos têm necessidades, têm que se alimentar, etc. E nós pretendemos não demorar muito, né? Mas Deus ele tem vontade própria. Não existe nada que nós possamos fazer para mudar a vontade de Deus. Mesmo que Deus tivesse necessidades, nós não poderíamos supri-las, pois possuímos só o que Ele primeiro nos deu. Não tem nada que nós possamos fazer para ajudá-lo, para mudar a vontade dEle. Outra característica, todas as coisas acontecem como acontecem, porque Ele deseja que sejam assim. É uma outra característica do nosso Deus. Todas as coisas acontecem porque Ele deseja que sejam assim. Você está aqui hoje porque Ele desejou que fosse assim. Não quero dizer com essa frase, irmãos, ou com essa característica, é de que as coisas ruins que acontecem na vida acontecem porque Deus quer que isso aconteça. Temos que entender o que é consequência do pecado e o que é a vontade de Deus. Existe bastante diferença nisso. A vontade de Deus era de que o mal nunca tivesse entrado nesse planeta. Por escolha nossa, escolha do ser humano, o mal entrou. E aí nós sofremos as consequências disso, mas não que seja da vontade de Deus. Mas todas as coisas acontecem. Deus é a causa das causas, estando acima de tudo e em tudo, e mesmo assim consegue ser distinto de tudo. Este é o Deus a quem nós adoramos aqui a cada sábado. Como Ele é? Como é Deus? Quais são as características físicas de Deus? Em Gênesis, no capítulo 1, quando a Bíblia relata a criação, a Bíblia relata lá de que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então nós podemos imaginar que Deus ele tem um corpo como o nosso, correto? Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Essa imagem de corpo, para nós temos uma tendência de achar que o corpo é instrumento de pecado, né? E por isso a gente tem uma certa resistência a entender, a aceitar de que Deus também ele tem um corpo como nós temos. Essa é uma herança que nós temos dessa ideia de que o corpo é um instrumento de pecado. Mas a Bíblia nos diz de que nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Tanto fisicamente, como o desejo de Deus é que nós fôssemos parecidos com Ele, moralmente, espiritualmente. Se não somos tão parecidos com Ele espiritualmente e moralmente, é por conta das consequências do pecado, porque nós nos escolhemos nos afastar de Deus. Onde Deus mora? Se perguntarmos para uma criança onde Deus mora no céu. É verdade, Deus mora no céu. E às vezes nós apontamos para Deus mora lá no céu. Pode ser até que estejamos acertando a direção, mas, né, quando nós temos uma noção do que é o universo, a gente vê que apontar para algum lugar pode ser um erro terrível, né? Pode ser que não estejamos apontando para lugar nenhum, para onde Deus realmente está. Se bem que Deus está em todos os lugares, mas a casa dele é o céu. Quando nós falamos de céu, nós temos o primeiro, o segundo e terceiro céu. O primeiro céu é o céu atmosférico, onde estão os aviões, os passarinhos voam, esse céu aqui acima de nós, pouco acima de nós. O segundo é o espaço sideral, onde estão os planetas, Sol, luas, estrelas, é o espaço sideral. E o terceiro céu, então, é a moradia de Deus. E como eu disse, a gente não pode ter aí uma noção exata de onde está a casa de Deus, a moradia de Deus, né? Acreditamos que seja uma espécie de um planeta lá, o céu, onde Deus habita. A Bíblia relata que Deus tem um trono, Deus tem
um santuário lá no céu. Então existe um lugar realmente físico, onde é a casa de Deus. Se bem que a Bíblia também diz que Deus habita com o contrito, o abatido, que busca a Deus. Ok? Então o seu coração também pode ser a casa de Deus, né? O universo, ele é incrivelmente grande. Quando nós estudamos um pouquinho sobre o universo, temos uma noção do que é o universo, a imensidão do universo, nós começamos a ter um pouquinho uma imagem de quem é Deus, o tamanho de Deus, o poder, a majestade e a glória de Deus. Essa foto aqui é a foto da Via Láctea, a nossa vizinhança aqui, o nosso quintal de casa. Para nós atravessarmos a Via Láctea, de ponta a ponta, nós vamos levar algum tempo para fazer isso. Segundo os cientistas, para atravessar a Via Láctea, de uma ponta até a outra, nós levaríamos por volta de 100 mil anos. Ok? Só que viajando na velocidade da luz. Alguém sabe me dizer qual que é a velocidade da luz? 300 mil quilômetros por segundo. Ok? Então, se você é bom de matemática, temos aqui o professor Renato, que é o professor de matemática, faz as contas aí, você. Ele vai fazer para ele, você faz para você. 300 mil quilômetros por segundo. Uma hora tem 60 segundos. Multiplica 60 por... Desculpa, é 60 segundos. 1 minuto, 60 segundos, ok? Então, multiplica 60 por 300 mil. Já calculou? Já fez a conta? É rápido, né? 6 vezes 3, 18, tal, aí não sei quantos zeros vão lá para trás, tem alguns zeros lá atrás, é por aí. Ok? Em 1 minuto, então, vai ser essa velocidade 18, alguma coisa aí de milhões de quilômetros que a luz vai viajar. Agora, multiplica este valor por 60 minutos, que é 1 hora. Você vai ter o valor aí de quantos quilômetros a luz viaja em 1 hora. Multiplica depois para saber se por dia, por mês e por ano. Essa é a medida aí, quando eles falam anos-luz, nós levamos volta de 100 mil anos-luz para atravessar a nossa galáxia. A nossa galáxia, 100 anos-luz, 100 mil anos-luz. Viajando à velocidade da luz, levaríamos 100 mil anos para atravessar a nossa galáxia. E segundo os cientistas dizem, comparado com o que eles conhecem, a nossa galáxia é um grão de areia, comparado com outras galáxias. Existem milhões de outras galáxias. Nós estamos aqui. Em algum desses pontos aqui está o planeta Terra. E só uma ilustração aqui para nós termos aqui uma noção. Essa aqui é uma bolinha de golfe. É o mesmo tamanho da bolinha de ping-pong, né? Mesmo tamanho da bolinha de ping-pong, mas uma bolinha de golfe. Para termos uma ideia aqui, o Sol é uma estrela de quinta grandeza, ok? Então não é um astro assim tão grande. Mas vamos comparar com a Terra para nós termos aqui uma noção de tamanho. Imagine que essa bolinha de golfe seja o planeta Terra. O que nós poderíamos comparar aqui para relacionarmos o tamanho do Sol com a Terra? Imagine que isso aqui seja o planeta Terra, tá ok? Vamos imaginar mais ou menos aqui que essa parede tenha 4 metros de largura, com 4 de altura. Então essa parede aqui seria o Sol e esta bolinha a Terra. Tá ok? E você está aqui, em algum lugar desse planeta, você está aqui no meio. Outras estrelas, não as maiores ainda, mas tem estrelas que nós poderíamos inverter, colocar o Sol desse tamanho aqui, e essa parede inteira seria este planeta. Então imagine o planeta Terra para onde queria, na proporção de tamanho aí. Então nós somos realmente muito pequenininhos aqui na Terra, muito pequenos. Deus realmente é um ser extraordinário. Nós estamos comentando aqui só do nosso quintal de casa, a nossa Via Láctea, né? Se nós quiséssemos expandir isso aí para o universo, nós não teríamos condições de imaginar e de pensar. Hoje nós temos aí o que é conhecido pela ciência. E o que não é conhecido? O que não é conhecido pelo ser humano? O ser humano descobriu milhares e milhares, milhões de galáxias. Será que o ser humano conhece tudo? Duvido. Quanto tem
por trás desse universo aí para ser explorado, você vai ter a oportunidade de fazer isso. Isso lhe é assegurado, tá? Deus prometeu a salvação para cada um de nós. E quando formos levados para o céu, nós teremos condições de conhecer outros planetas, outras galáxias, poderemos viajar aí pelas galáxias para conhecer aquilo que Deus criou. E em cada coisa que nós conhecermos, nós vamos ver o amor de Deus. Vamos conhecer um pouco melhor sobre o amor de Deus. Aqui uma foto da nossa galáxia, só para nós tentarmos localizar aqui o Sol, a Terra nem aparece, não tem nem como colocarmos ali nessa figura um pontinho da caneta mais fina que você possa imaginar. Ainda assim, esse ponto em proporção a essa fotografia aí seria muito maior do que o planeta Terra, né? O universo ele é tão grande que mesmo possuindo milhões de sóis de tamanhos que chegam a 1 milhão de vezes maior que o nosso Sol, ainda assim ele é escuro. É tão grande que é o universo. Existem milhões de sóis que chegam a ser 1 milhão de vezes maior que o nosso Sol. E ainda assim o universo, ele é escuro. A distância do astro mais próximo da Terra é a Lua, que é de 385 mil quilômetros. Diante dessas diferenças do universo aí de distâncias, nós estamos bem próximos da Lua, né? Muito próximos da Lua. Do Sol nós estamos a 150 milhões de quilômetros. E da estrela mais próxima, Centauro, Alfa Centauro, estamos a 4 anos-luz. Então, se você quiser dar um pulinho ali em Alfa Centauro, é só você viajar aí na velocidade da luz, em 4 anos você chega lá, tá? Na velocidade da luz. Nossos vizinhos aqui, quintal da nossa casa. Da mesma forma como não pode existir nenhum lugar sem Deus, nenhum lugar pode abranger e conter Deus. E ao imaginarmos aí de que Deus, a Bíblia relata lá em Salmos, de que Deus criou todos esses astros, essas estrelas, com o sopro da sua boca. Então, como é que a gente relaciona essas informações dentro da nossa mente? É difícil a gente pensar e aceitar e entender tudo isso, né? Então, tem muitas coisas que a gente não tem nem que fazer muita força para entender, porque nós não vamos conseguir, né? Outra característica de Deus é o nome, com relação ao nome de Deus. A Bíblia apresenta aí dezenas de nomes pelos quais Deus é conhecido. Temos aqui apenas alguns exemplos: Shalom, Adonai, Deus dos exércitos, Eu sou, e o mais grandioso, Jeová. Deus conosco, assim por diante. Deus é conhecido por vários nomes na Bíblia. Quais são as suas características? Quais são as características desse Deus? Primeira característica, ele é onipresente. Outra coisa que nós não podemos compreender. Porque se eu estou aqui na igreja de Madureira, eu não posso estar na escola, no colégio Adventista de Jacarepaguá, certo? Eu posso estar em um lugar, lei da física. Agora, Deus, ele está em todos os lugares, ele é onipresente. Nesse universo inteiro, ele está presente em todos os lugares. Como pode ser isso? Não sei, mas eu sei que ele está. Tenho certeza disso. Deus é um círculo infinito, cujo centro está em toda parte e cuja circunferência não está em lugar algum. Frase de Agostinho. Se Deus não estiver em todos os lugares, ele não é Deus verdadeiro em lugar algum. Outra característica de Deus, ele é onisciente. Deus sabe todas as coisas. Não existe nada, absolutamente nada que nós possamos esconder de Deus. Nada. Leia o Salmo 139. Para onde eu fugirei da tua presença? Se eu for lá no abismo, o Senhor lá está. Se eu subir nas mais altas nuvens, qualquer lugar que eu vá, o Senhor lá também está. A onipresença de Deus. Deus sabe todas as coisas. Mesmo antes de eu falar, mesmo antes de eu pensar, Deus já sabe o que eu vou pensar. Mesmo antes de eu existir, diz Salmo 139, que todos os dias estão escritos no livro de Deus, todos os meus dias, antes de eu nascer, quando eu era ainda informe, sem forma, no ventre da minha mãe, Deus já sabia todos os meus dias e tinha escrito no seu livro. Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, não há nada que você possa esconder de Deus, absolutamente nada. Ele sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça, Ele sabe quando um fio de cabelo cai da sua cabeça, nas mínimas coisas, Deus sabe tudo.
Isso deve nos encher de conforto, de paz, por termos um Deus que sabe todas as coisas, que pode todas as coisas. Qualquer pessoa pode contar as sementes de uma maçã, certo? Se abre a maçã, pica ela e você conta quantas sementes tem. Porém, só Deus pode contar as maçãs que brotarão de uma semente. Talvez a maior evidência da onisciência de Deus é que Ele jamais pode ser pego de surpresa. Jamais Deus pode ser pego de surpresa. Jamais. Outra característica do nosso Deus, Ele é onipotente. Daniel 4, verso 17 diz isso. Deus é onipotente, Ele pode todas as coisas. Não existe absolutamente nada que seja impossível para Deus. Tudo é possível para Ele, Ele pode todas as coisas. E a maior evidência da onipotência de Deus é que todas as exigências do homem não esgotam jamais os recursos de Deus. Todas as tuas exigências, todos os seres humanos podem colocar diante de Deus as suas exigências ao mesmo tempo. Isso jamais esgotará os recursos de Deus. Deus, Ele é o Criador, e só Ele pode ser o Criador. O ser humano hoje se vangloria, dizendo que criou uma ovelha, criou isso, criou aquilo, mas verdadeiramente Criador, só Deus pode ser. Porque conforme nós lemos lá em São João, Deus, Ele não tem a vida, Ele é vida, e só Ele é vida, só Ele é eterno. Só Ele é capaz de criar todas as coisas, ninguém mais tem essa capacidade. Outra característica, Deus, Ele não muda. Malaquias 3, verso 6, diz que em Deus não há sombra de mudanças, Ele não muda. É o mesmo Deus lá de quando Ele criou Adão e Eva, é o mesmo Deus hoje, Ele não muda. Deus não pode mudar para melhor, pois Ele é perfeito. Como você pode melhorar alguma coisa que já é perfeita? E por ser perfeito, Ele também não pode mudar para pior. Outra característica, Deus é extremamente exato e ordenado. As coisas para Deus não acontecem de qualquer jeito. Tudo é feito de forma exata e ordenada. E nós vamos ver alguns exemplos. O sol. O sol ele foi colocado na distância devida necessária para que possamos viver. O sol está exatamente onde ele tem que estar. Um pouquinho mais próximo, um pouquinho mais longe da Terra. E não seria possível ter vida nesse planeta. Deus é exato. A rotação da Terra, ela gira sobre si na exata proporção de 24 horas. Exata proporção de 24 horas. Nem um segundo a mais, nem um segundo a menos. Se girasse mais devagar, toda a vida do planeta deixaria de existir, pois não suportaria um dia maior do que o que existe, pois estaria mais tempo do que o necessário exposta à luz do sol. E se girasse mais rápido, o que não queimasse durante o dia, congelaria numa noite fria e infindável. A inclinação da Terra. A Terra ela tem uma inclinação de 23 graus, e ela é básica para a sobrevivência nesse planeta. A falta dessa inclinação traria calor contínuo para as regiões temperadas, enquanto que nos equatoriais o inverno seria permanente, ou nas partes, nos polos seria um inverno permanente. Esta inclinação da Terra de 23 graus é essencial para a nossa sobrevivência aqui. Deus é exato, não é 22 graus e meio, nem 23,5, 23 graus é o que a Terra precisa. Assim é o nosso Deus. A quantidade de ar, nós temos a proporção aí de 21% de oxigênio no ar, é o que nós precisamos. Se tivesse mais do que 21%, correríamos grande risco. O oxigênio ele é altamente inflamável, as florestas poderiam queimar. Se tivesse menos de 21% de oxigênio, nós também não sobreviveríamos. O nosso corpo precisa exatamente de 21% de oxigênio. Deus existe. Deus existe. Muitas pessoas não creem nisso, mas Ele existe. A Bíblia, em momento algum, ela tenta provar a existência de Deus.
Se você quiser ler a Bíblia para tentar provar que Deus existe, a Bíblia não tem essa intenção, não tem essa finalidade de provar que Deus existe. A Bíblia, ela assume esse fato. Ela declara que Deus existe, e por isso ela não tenta provar. Deus existe, e ponto. Para a Bíblia é assim. Nós podemos sentir Deus, nós não podemos vê-lo. Muitas pessoas podem dizer, eu não creio em Deus porque eu não posso vê-lo. Eu só creio naquilo que eu vejo, aquilo que os meus olhos conseguem ver, eu creio. Aquilo que meus olhos não conseguem ver, eu não creio. Mas sabe, queridos, tem muitas coisas que nós cremos e que não vemos. Por exemplo, o peso da terra. Você vê o peso da terra? Você consegue sentir o peso da terra? Não consegue. Mas são 6 septilhões de toneladas que existe. É o peso do planeta Terra, segundo os cientistas. Não vejo, não consigo sentir, mas alguém duvida? Alguém duvida do peso da Terra? Não duvidamos. A velocidade da Terra, ela gira uma velocidade de 1.500 km por hora. Você está sentindo a Terra girar a 1.500 km por hora? Você está vendo a Terra girar a 1.500 km por hora? Agora, duvida que isso esteja acontecendo? Se a Terra parar de girar, nós não sobrevivemos aqui. Se ela girar mais rápido, nós também seremos arremessados daqui do planeta Terra. Não vemos, porém, cremos. A gravidade, você nunca viu e nunca verá a gravidade. A gravidade é o que nos mantém aqui no planeta. Se não existisse a gravidade, você ia dar uma corridinha nesse corredor aqui e jamais ia conseguir parar. Ia ficar a eternidade correndo. A falta da gravidade não permitiria que você parasse de correr, por exemplo. A gravidade que provoca o atrito. Alguém vê a gravidade? Você apenas sente, mas você crê. Todo mundo crê. Por que então que nós não cremos em um Deus que nós não podemos ver fisicamente, mas que podemos senti-lo? O peso do ar. Alguém já viu o peso do ar? Mas ele pesa. São 5 quintilhões de toneladas. É o peso do ar sobre a nossa cabeça. Não sentimos, não vemos, mas cremos que ele existe. Jesus, ele veio ao mundo. São João no capítulo 1, verso 14, ele diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Que privilégio o ser humano teve de ter o próprio Deus encarnado, vivendo aqui no nosso meio. Que privilégio. E quando nós pensamos na maneira como esse Deus foi tratado, enquanto esteve aqui no nosso planeta, mal entendido, mal compreendido pelos seus próprios familiares, seus irmãos, seus familiares, sofreu todas as coisas, morreu, o próprio Deus. Jesus era Deus, encarnado em forma humana, o Criador de todas as coisas, o Criador daquelas pessoas que estavam ali maltratando a Jesus, cuspindo no rosto de Jesus, pregando aqueles cravos nas mãos de Jesus. Ele mesmo havia criado aquelas pessoas, e foi completamente incompreendido. As pessoas não compreenderam, não aceitaram a Jesus como seu Salvador, não reconheceram em Jesus o Deus eterno que veio para nos salvar. Jesus, ele veio aqui a esta terra, viveu como ser humano, nos amou, a ponto de deixar toda a honra, toda a glória que ele tinha no céu, para ser maltratado aqui nesse planeta. Mas esse é o Deus a quem nós adoramos, um Deus que te ama tanto, que fez esse sacrifício. E sabe, ele faria tudo isso, se você fosse a única pessoa que aceitasse o sacrifício dele. Deus não desceu a essa terra, Jesus não desceu a essa terra para salvar aqui uma multidão de pessoas. Ele veio para salvar você, veio para salvar você, veio para salvar a mim. O grande amor que Deus demonstrou por nós é um amor que nós não podemos compreender. Como já falamos, nós passaremos a eternidade estudando sobre esse amor,
amor infinito, o amor de Deus por nós. Passaremos a eternidade estudando. Não teremos capacidade de aprender tudo isso durante a nossa existência. E a pergunta que temos que responder hoje, depois de conhecermos um pouquinho melhor sobre o nosso Deus, o Deus a quem nós adoramos: quem é Jesus para você? Foi apenas um homem que veio aqui a esta terra, viveu aqui nessa terra, deu a sua vida pelas pessoas, mas para mim, quem é Jesus? Que diferença Jesus faz na minha vida? Eu vou chamar a Emily aqui, ela vai cantar um hino que fala sobre o amor de Deus. E enquanto ela canta, eu gostaria que você meditasse nisso e procurasse responder essa pergunta para você: quem é Deus para você? Quem é Jesus para você? Ao final da música nós vamos colocar em pé e nós vamos orar. E o meu desejo é de que a resposta que você der a esta pergunta, ela possa trazer salvação. Porque a resposta que você der a esta pergunta depende da sua vida. Dependendo da resposta, você pode ter a vida eterna. Dependendo da resposta, morte e vergonha eterna. Precisamos responder hoje esta pergunta: quem é Jesus para você? Profundezas do mar, depois que o sol se esconde, os meus pecados carrega pra longe de mim. Já não se ouve falar, lugar algum se encontra. O vento sopra e me leva de volta pra quem ainda guarda o que sou, escondido em suas feridas, não pra mostrar que foi longe, mas pra lembrar que não há limites, pra ensinar o que é o amor, pois sendo eu culpado, tomou minha sentença sobre si e me salvou. Isso é amor, que estando eu perdido, desceu até o abismo pra me achar e me levar de volta pra casa. Os meus pecados carrega pra longe de mim. Já não se ouve falar, lugar algum se encontra. O vento sopra e me leva de volta pra quem ainda guarda o que sou, escondido em suas feridas, não pra mostrar que foi longe, mas pra lembrar que não há limites, pra ensinar o que é o amor, pois sendo eu culpado, tomou minha sentença sobre si e me salvou. Isso é amor, que estando eu perdido, desceu até o abismo pra me achar e me
desceu até o abismo pra me achar e me levar de volta pra casa, de volta pra vida, de volta pra tudo que eu perdi, mas recebi de Deus. Isso é amor, que estando eu culpado, tomou minha sentença sobre si e me salvou. Isso é amor, que estando eu perdido, desceu até o abismo pra me achar e me levar de volta pra casa. Oremos. Santo e bondoso Deus, nós queremos agradecer pelo Teu tão grande amor, demonstrado ao enviar Jesus Cristo, Teu único Filho, a este mundo, para morrer em nosso lugar. Sabemos, ó Deus, que através desse sacrifício expiatório, o sacrifício de Jesus na cruz, nós podemos hoje ter a esperança da vida eterna. Estamos, ó Deus, cansados de viver neste mundo, cheio de problemas e dificuldades. Queremos, ó Deus, morar contigo no céu. Sabemos que esse é o nosso verdadeiro lar. Que o Senhor possa nos ajudar, ó Deus, a nos prepararmos para em breve estar contigo no céu, onde não haverá mais dor, sofrimento, morte, onde estaremos para sempre vendo a face de nosso Salvador, nosso amado Jesus. Ao voltarmos agora para nossas casas aqui, que o Senhor nos proteja. Enquanto estivermos aqui nesse mundo ainda, que o Senhor envie os santos anjos, para que eles nos protejam, nos guardem e nos conduzam nos teus caminhos. Dá-nos, ó Deus, um feliz sábado na tua companhia. Em nome do Senhor Jesus, pedimos e agradecemos essas bênçãos. Amém. Som. Nós vamos cantar o hino da despedida agora. E você faça planos para estar aqui hoje às 18 horas. Nós vamos assistir o filme Deus Não Está Morto. E nós vamos ter o professor Fernando aqui também, falando um pouquinho com a gente na parte científica e na relação entre a parte científica e criacionista, tá bom? Que o filme aborda. Vai fazer uma diferença na sua vida. Deus não está morto.